Olá pessoal, que bom receber vocês aqui na nossa terceira aula do Humanas em Foco. Eu sou Hugo Sobreira e nós vamos trabalhar com a História Geral. Trata-se de uma das primeiras civilizações que você vai delimitar na região do chamado Crescente Fértil. Esse arco que você observa no mapa, onde você vai ter da Mesopotâmia, o atual Iraque, até o Egito, ali no nordeste da África, ok? São chamadas de sociedades hidráulicas, ou também você poderá dizer que são os povos potamográficos, ou seja, aqueles que se desenvolveram na geografia dos rios, não é? O que é que acontece? Também temos um outro conceito que trata dos chamados impérios teocráticos de regadio. Aí você tem a questão da agricultura irrigada, não é? Regadio quer dizer regar, irrigar, ok? Sempre aí utilizando esse sistema dos rios, dos diques, das represas, das vazantes, a fim de que se possa, trabalhar o processo agrícola, que é o que vai sustentar em grande parte essas civilizações, ok? E em se tratando da teocracia, nós vivemos na chamada democracia, aonde a vontade da maioria é o que prevalece. Nessas primeiras civilizações, nós vamos ter a teocracia. O que é esse conceito? Este prefixozinho vem do grego theos, que vai puxar para aquele significado do que seja divino, algo divino. Então, teocracia quando o poder político é baseado, é legitimado pelo poder religioso, ok? Então tá aí esse conceito. Os povos do Crescente Fértil, impérios teocráticos de regadio, tudo bem? Ok. Lembrando da nossa segunda aula, que foi sobre o período da Idade da Pedra Polida, o Neolítico, se lembre daquele conceito, 10.000 anos antes de Cristo, as primeiras aldeias agrícolas, começando o processo de sedentarização. Você vai ter esse processo no caso das margens do Rio Nilo, onde povos, caçadores e pescadores encontram naquele ambiente uma situação extremamente favorável, de um rio que vai lhes fornecer água, que vai lhes fornecer pesca, e também o sistema natural do Rio Nilo, que ele promove cheias regulares todo ano, aonde você vai ter o alagamento de suas margens a partir do humus, a partir do material orgânico depositado no leito do rio, que vai sendo transbordado, uma cheia tranquila, suave, só mesmo no sentido de fertilizar essas margens, aonde aí a vida explode, onde você vai ter então, período do ano, com uma exuberante vegetação e, obviamente, rebanhos de animais, e, enfim, fartura. Esse sistema é natural, tá? Provocado pelo quê? Pelo derretimento da neve nas montanhas do interior da África, aonde o Rio Nilo nasce. E lembrando disso, Egito, África, ou seja, o Egito antigo dos faraós é uma civilização africana. Não vá se tomar pelos filmes aí do cinema, onde eles só colocam faraós brancos e tal, nada disso. É uma civilização negra, ok? Isso é importante no que diz respeito à história da África, um dos temas do Enem, tudo bem? Pois é, essas populações de povos caçadores, pescadores, foram se fixando nesse verdadeiro oásis, que é o Rio Nilo, e daí foram, pelo contato ali com o meio ambiente, que lhes proporcionava o regime de cheias, foram com os séculos e séculos e até milênios, a partir de 10.000 anos antes de Cristo para frente, você vai ter então essas aldeias primitivas, os nomos, desenvolvendo a agricultura na margem do Rio Nilo. O que é que vai acontecer?
esses nomos, essas aldeias, acabarão tendo a necessidade de unir esforços para poder trabalhar aquele sistema natural de cheias e de vazantes do rio, para poder então desenvolver mais e mais, enfim, a produção de alimentos. O que é que acontece? A reunião desses nomos, por volta de 5.000 anos antes de Cristo já, configura dois reinos. O reino do Baixo Nilo, que fica na região do delta do rio Nilo, onde ele deságua no mar Mediterrâneo, não é? Então, ao nível do mar, 0 de altitude, e o reino do Alto Nilo, quer dizer, no corpo do rio, penetrando o interior da África, que são terras altas, não é? Então, o Alto Nilo e Baixo Nilo, dois reinos. Quando a gente fala reino, nós já estamos falando que existe reis, palácios, enfim, o processo civilizatório que nós discutimos na aula passada já está colocado. Então, o que é que vai acontecer por volta de 3.200 anos antes de Cristo? A conquista do Alto Nilo pelo reino do Baixo Nilo. Menés vai ser então aí o primeiro faraó do Egito. 3.200 anos antes de Cristo. Portanto, começa o Egito clássico, que a gente conhece, o Egito dos faraós. Aí você vai dizer que é o período das dinastias, não é? Uma dinastia é quando uma família se perpetua no poder, aquela coisa da hereditariedade de pai para filho, numa mesma família é uma dinastia. Então, antes da unificação com Menés, todo esse período que eu falava, das aldeias primitivas, dos nomos que formaram os reinos do Alto e Baixo Nilo, é o período pré-dinástico, ok? O período de formação do Egito que a gente conhece. A partir do Menés é o Egito de sua história do período dinástico. O período dinástico vai ser dividido em 3 momentos: Antigo Império, Médio Império e Novo Império. Tudo bem? O Antigo Império, de 3.200 a.C., com a unificação do território pelo Menés, a capital em Mênfis, até 2.300 a.C., ok? A grande marca do Antigo Império é a construção das grandes pirâmides de Gizé, Quéops, Quéfren e Miquerinos. Sabemos disso, não é não? O que é que acontece? Veja bem, a civilização do Egito já começa arrebentando. Construção das grandes pirâmides, não é? Minha gente, não metam escravo em tudo que é lugar, tá bom? Nós vivemos no sistema capitalista. Qual era o sistema dessas primeiras civilizações? Sistema de servidão coletiva. O que antigamente se chamava de modo de produção asiático. Mas aí a gente percebeu que esse sistema é o mesmo sistema dos incas, maias e astecas aqui na América. Então se prefere hoje em dia não mais falar em modo de produção asiático, mas, enfim, sistema de servidão coletiva. Olha só, servidão coletiva. A coletividade serve a um núcleo palaciano, a um núcleo dirigente, ok? Que, em nome da religião, né, da teocracia, domina e controla toda essa massa ao seu dispor. E assim, então, você vai ter a possibilidade da construção dessas grandes pirâmides, que nada mais são do que túmulos. Agora, são túmulos de um deus, né? O faraó, aí ele já é divinizado em pessoa. Ele é tido pela população como um deus vivo, ok? Esse é o significado da construção das grandes pirâmides. É a materialização de um poder que só existe na cabeça das pessoas, na ideologia da época, na cultura da época, ok? É por isso, por essas e outras, que você tem obras públicas, ainda hoje, de magníficas, esplêndidas, né? Você repara que, por exemplo, o Brasil construiu uma cidade inteira em nome do poder. Brasília é uma cidade monumento, Brasília é magnífica, esplendorosa, não é? Então você ali está materializando um poder que é um poder unicamente ideológico, cultural, tá certo? Muito bem. Acontece que essa construção exigiu muito esforço. Você tem aí Quéops, Quéfren e Miquerinos, que é pai, filho e neto. São 3 gerações exigindo da população a construção dessas obras tremendas, o que vai provocar um cansaço, uma diminuição, não é, da produção que interessa, que é a produção agrícola. Em vez das pessoas estarem cuidando das represas, dos canais de irrigação, estavam lá
construindo as pirâmides, o que foi definhando. Você repara isso pelo próprio tamanho das pirâmides. A primeira grande pirâmide, Quéops, imensa. O seu filho já é uma pirâmide menor e o neto de Quéops, Miquerino, já é bem menor, não é, do que a primeira, ok? Isso já se revela na própria estrutura das pirâmides, tá bom? O que é que aconteceu? Os líderes locais, os chefes dos nomos, os nomarcas, que ainda estavam lá comandando as regiões, eles simplesmente já não querem mais saber desse poder de faraós. E é isso que marca a passagem do Antigo Império para o Médio Império. É a fragmentação do poder no Egito, ok? Os poderes locais passam a prevalecer e o poder central deixa de existir. Tá? É essa transição do Antigo Império para o Médio Império. Muito bem, começamos então o Médio Império a partir de 2100, 2200 a.C. O que é que marca esse momento? A reunificação do poder. Porém, agora, a partir da cidade de Tebas, que vai ser a grande capital do Egito, ok? A nobreza de Tebas promove essa reunificação do poder faraônico, a centralização do poder novamente, e também, a partir daí, você vai ter, sabe o quê? O auge da organização burocrática, administrativa, governamental. Inclusive, aí se destaca a figura do escriba, tá? Preste atenção nesse personagem. O escriba no Egito Antigo, ele é o burocrata, o cobrador de impostos, enfim, ele é o funcionário público que é pau para toda obra. Ele, comparando aquela frase, né, que tem na história do Brasil, que os escravos eram os pés e as mãos do senhor de engenho, a gente pode dizer que o escriba eram os pés e as mãos do faraó, da administração, enfim, que se consolida fundamentalmente a partir do Médio Império, tá? Agora, outro destaque do Médio Império foi a invasão dos Hicsos. Os Hicsos, vindos ali da Ásia Menor, que seria hoje a atual Turquia, vão invadir o Egito por volta de 1750 a.C. e vão permanecer até a sua expulsão, que aí marca o fim do Médio Império, quando os Hicsos são expulsos em 1580 a.C., tá? Esses quase 200 anos de invasão, pela primeira vez na história do Egito, invasão de um povo estrangeiro, marcam novas influências, como por exemplo o uso do cavalo, como por exemplo o uso de metais, ok? São novidades trazidas por esse povo, né? O arado bovino, o tear vertical. Mas também tem uma grande novidade que chega nesse momento dos Hicsos, sabe o que foi? O povo hebreu chega no Egito, né? Nós sabemos que os hebreus vão viver mais ou menos quase 500 anos no Egito, né? Na história dos hebreus, lá no Antigo Testamento, eles falam em 430 anos no Egito, não é verdade? Então foi aí, nesse momento, que se deu a chegada dos hebreus no Egito, que aliás era um povo próximo aparentado dos Hicsos, ok? Nesse momento, nessa época. Bom, eu dizia que a grande herança, não é, dos Hicsos no Egito foi mesmo, sabe o quê? A guerra, tá? Porque nesses 200 anos de invasão dos Hicsos no Egito, os egípcios lutaram para expulsá-los, ok? E quando finalmente os expulsam, o Egito é então um país guerreiro, militar. Começa o novo império, com a expulsão dos Hicsos em 1580 a.C. Esse novo império marca o auge da expansão militar e econômica do Egito. Eles vão inclusive conquistar regiões para fora da África, ali subindo onde hoje seria a Palestina, né, pelo chamado corredor sírio-palestino, e também ao sul da África, lá na região da Núbia. Nesse momento do novo império, você vai ter inclusive, por exemplo, o incremento da mão de obra escrava, né, por conta dessa expansão militar e guerra de conquista. Mas não chega a ser o fundamental da economia do Egito ainda não, né? Ainda prevalece o sistema de servidão coletiva, ok? A população servindo aquele núcleo palaciano ainda, tá bom? O que é que acontece? Destaque do novo império é a reforma religiosa do faraó Amenófis IV, o famoso Akenaton. O que é que ele propõe? Ele propõe que sejam abolidos todos os deuses do Egito e que se coloque o culto a um só Deus, que no caso seria Aton, o Sol, e ele até mudou o nome de Amenófis IV para Akenaton, que significa o filho de Aton, enfim, o adorador de Aton, que é o Sol, não é? E assim sendo, ele dá um golpe político. Ele, o faraó Akenaton, estava se sentindo ameaçado pelos sacerdotes de Amon-Ra, ok? O grande deus da capital de Tebas,
né? O grande deus, enfim, do Egito naquele momento era o Amon-Ra. Muito bem, então o Akenaton promove essa reforma religiosa numa tentativa de um golpe político, na verdade, né? A ideia dele é calar todos os outros templos e sacerdotes e que ele fosse a única voz do Egito, que é uma teocracia, não se separava política de religião, né? Então essa é a grande leitura que se faz dessa reforma do Akenaton, que no entanto não se sustentou, ok? Não teve respaldo. Aí você percebe que cultura é muito mais forte do que qualquer outra força, do que qualquer outro poder, né? Porque a cultura não se muda por decreto, né? Um faraó, por mais divindade que ele fosse, não podia chegar de repente e decretar o fim de uma cultura milenar que vinha se desenvolvendo há muitos milhares de anos já, ok? Muito bem. Quando é que vai se dar a decadência do Egito? Exatamente a partir de invasões estrangeiras. Os assírios, depois os persas, e daí para frente uma sucessão de conquistas e invasores. Alexandre o Grande, o Império Romano, que foi muito longa essa dominação, depois que cai o Império Romano vem o Império Árabe Muçulmano, e até hoje o Egito é um país, não é, de cultura árabe, de cultura muçulmana, ok? Bom lembrar também que o Egito passou pela dominação da Inglaterra, né, no século XIX, tá certo? Enfim, o Egito atual, né, nesse aspecto político, vai ficar para uma próxima análise, ok? É bom lembrar, né, a Primavera Árabe, lá está um problema dessa questão dessa crise política, fechado? Até o nosso próximo encontro, onde nós vamos discutir a cultura do Egito, que é essencial, fundamental. Um abraço, professor Hugo Sobreira, nos vemos no nosso próximo encontro aqui no Humanas em Foco. Valeu, pessoal!